Como se já não bastasse os brasileiros serem humilhados, né, pelo Lula falando que apoiava o Maduro, agora o Lula resolveu dar uma de amigão, super amigo, né, e enviar exércitos para Venezuela. Pois é, galera. Lula fazendo mais coisa errada. Vocês vão entender o que eu tô falando. Porque a situação não é nem um pouco boa. Nem um pouco boa nem pra gente, nem pro exército brasileiro, e nem próprio Lula vai ver isso aí de forma bom. Mas, ainda assim, ele continua grudado e apoiando o Nicolás Maduro. Dê uma olhada só na matéria para vocês verem, tá, gente? Brasil tem aviões prontos para levar militares à Venezuela, diz Múcio. Ah, mas Alessandra, quem é Múcio? Múcio é o ministro da Defesa do Brasil, tá? E assim, o que ele tinha que fazer era defender o Brasil em guerras, em defender o Brasil nas medidas de proteção brasileira. E ele tá fazendo o quê? Colocando o exército brasileiro para ser gasto e interferir em um problema interno da Venezuela, já que a Venezuela disse: não metam no meio do meu problema nessas eleições, né? Mas o Brasil, quando é a favor do Nicolás Maduro, quer sim interferir. E o Múcio disse que os aviões estão prontos. Qualquer hora que Maduro precisar e falar, cara, deu merda aqui pra mim, vai vir o Múcio enviando militares para Venezuela. Pois é, brasileiros podem realizar missões para proteger as embaixadas brasileiras da Argentina e do Peru na capital venezuelana, que vive escalada na violência. O que eu acho mais engraçado da Veja é o seguinte, né? Vive escalada na violência. Aí você vê uma matéria dizendo onde o Lula, o PT e até mesmo o resto não entenderam que a própria eleição na Venezuela foi violenta. E agora, olha a incoerência, dá uma olhada na incoerência. O Lula disse que a Venezuela foi umas eleições pacíficas, tranquilas, legal, beleza. E agora ele está cogitando a ideia de mandar as tropas para proteger as embaixadas, porque a situação lá não tá legal e a violência tá liberta, né? Então, resumindo, mais uma vez, o governo Lula consegue trazer as suas mentiras, fazerem elas caírem por tona. Ou seja, já era governo Lula. Ou seja, se vocês mentem, a gente descobre. E aliás, ou então vocês mentem, vocês mesmos contam que vocês mentiram, né? Não precisa nem de muito esforço para isso. É uma mentira e vem outra que desmente a mentira de vocês, né? Mas vai acontecer isso, né? Ou seja, quem aí faz parte do exército brasileiro já se prepara que você vai lá defender ditador na embaixada. E é o seguinte, tá? Na edição que a Vicky tinha colocado, estava o seguinte, mas na CNN está escrito o quê? O ministro de Defesa, José Múcio Monteiro, disse à CNN que a situação da fronteira entre Brasil e Venezuela está controlada e sem a necessidade de reforços militares. Diante da instabilidade no país vizinho, né, da política no país, há um receio do governo brasileiro em aumento de fluxo migratório em Pacaraima e Roraima, ou seja, o fluxo migratório significa que as pessoas estão saindo da Venezuela porque o estado não tá bom e a situação lá não tá boa. Não é porque elas querem, é porque tem um ditador sanguinário no poder e agora o que a gente tem é que a situação tá controlada lá nas fronteiras, segundo eles. Ou seja, não tá tendo tanta gente passando e mais essas outras coisas, incluindo mesmo parte militar das fronteiras, tá? E ele cita isso. Ou seja, as fronteiras, tá tudo legal, tudo beleza na CNN. Aí quando você olha, as embaixadas correm perigo. A situação aí, né, das embaixadas não tão legais, né? E sem contar que o Brasil ele assumiu uma responsabilidade grande em proteger embaixadas de outros países. Então, talvez o exército possa ir lá para proteger essas embaixadas. Mas a grande pergunta que eu faço para vocês é proteger de quem essas embaixadas? É proteger do povo ou proteger do governo de Nicolás Maduro? Porque o governo Lula não especificou isso muito bem, né? Colocou assim: ah, a gente está indo lá para defender as embaixadas brasileiras. Mas o povo da Venezuela tá querendo o quê? Tá querendo que o Maduro saia, tá querendo que o Maduro saia desse governo. E, no caso, Maduro é o principal pessoa que criou interferência nas embaixadas. Então, de certa forma,
O que que o governo brasileiro quer? Ele quer você proteger as embaixadas ou ele quer proteger as embaixadas do Maduro ou proteger as embaixadas, então, dos próprios venezuelanos? Porque dependendo do lado que o Brasil tá, a gente pode ver que o Brasil vai entrar em um conflito contra o povo, né? Se continuar das mesmas medidas que estão sendo feitas. Porque, assim, contra o governo do Nicolás Maduro, eu acho que é uma coisa que o governo brasileiro não tem aí a intenção de fazer, ou seja, brigar contra o Maduro. Então, isso aí é para ir contra o povo venezuelano, proteger a embaixada deles ou do exército bolivariano. Põe aí nos comentários o que você acha que é. Mas vamos continuar com o seguinte, tá? O ministro de Defesa, José Múcio, ele declarou que as Forças Armadas têm um avião pronto para decolar a Caracas para proteger as embaixadas brasileiras em meio ao cenário violento em que se instalou na Venezuela por indícios de fraude na eleição no último domingo, tá? Os militares brasileiros também poderão proteger diplomatas brasileiros, embaixada da Argentina e diplomatas do Peru, tá? Que solicitarem o apoio do Brasil. A missão dependerá apenas do alvo do regime de Nicolás Maduro, de acordo com o ministro. Esclarecimento durante a entrevista em um programa dos três poderes. Então, galera, vocês entenderam? O Brasil vai enviar um avião militar com militares, tá? Para a Venezuela, se caso o Nicolás Maduro der o aval, ou seja, se o Nicolás Maduro pedir, o Brasil está pronto para lutar pela Venezuela, pela ditadura venezuelana. É isso que aconteceu aqui. É isso que a gente está vendo no governo brasileiro. Ou seja, defende ditador e sacrifica o povo venezuelano, né? Porque coisa certa isso aí não é. Isso aí é uma coisa muito errada, né? E aí, põe também nos comentários o que vocês acham, porque pra mim, olha, essa matéria foi uma das piores. Eu não acredito como é que um governo tem coragem de falar uma coisa dessa. É assim, não tem nem o que dizer, gente. É horroroso de se ver. É uma coisa que, assim, que eu acredito que quem faz um pronunciamento desse tá aí, né, com seus caráteres muito, mas muito, assim, os seus valores. Vamos falar, tá com seus valores bem duvidosos, né? Porque, galera, você ir lá enviar a próprio exército brasileiro pra ir contra o Maduro, tá, cara, é um ditador. Legal, beleza, você tá apoiando o povo. Mas você enviar um exército, se caso o presidente ditador Nicolás Maduro der o aval, significa que você está colocando o seu poder e o apoio ao Nicolás Maduro. Então, põe nos comentários o que vocês acharam sobre isso, porque eu achei, assim, ridículo, né? E vamos lá que a gente tem mais matérias e mais informações, né? O governo Lula vem decepcionando a gente em todos os aspectos possíveis e todas as formas possíveis, né? E assim, quem não quer ver é porque tá escondendo a verdade ou então quer se fingir de cego, né? Mas, embora as pessoas queiram, tudo vem à tona um momento e uma hora. E dessa vez é mais ou menos o seguinte, dá uma olhada. Se assim como eu você achava que o Lula teria algum limite em relação às polêmicas feitas ligadas ao ditador Nicolás Maduro, pois é, acabou, ninguém vai mais ter limite não. Porque agora o bicho pegou de verdade quando a gente fala pro governo Lula e ele continuou passando pano adoidado pro próprio ditador da Venezuela, não é mesmo? Só que pelo menos os jornalistas brasileiros, grande parte, não conseguiu passar pano, não. Mas tem sempre aqueles que passam pano. Dá uma olhada. A TV Lula não tem limites. O Maduro fez uma dessas coisas exatamente para jogar Lula com o próprio país. Ou seja, eu achei bem suspeito isso mesmo. A gente viu uma série de ataques do Maduro contra o governo brasileiro e contra o Lula. E o Lula fingiu que nada estava acontecendo. Ou seja, estavam lá atacando o Lula toda santa hora, sistema eleitoral, legal, o Lula fez sei lá o quê, tananana, antes das eleições. E agora o Maduro ainda fez ataques de novo, gente. Pensa comigo, que desnecessário. Por que o Maduro diria que teria relações com Celso Amorim e ligado para o Lula há pouco tempo atrás, sendo que ele sabe que isso prejudicaria o estado do Lula com os brasileiros? Será que é um aviso para o Lula? Falando, olha, se você perder o apoio contra mim,
eu posso soltar alguma coisa? Ou será que o Nicolás Maduro só falou sem pensar? O que você acha que é? Põe nos comentários e vamos assistir o vídeo para vocês entenderem a situação. É um comunicado muito frágil, né? É um comunicado sem a contundência que o momento exige. E a diplomacia, por mais cautelosa que ela seja, né, obrigatoriamente deve ser, ela tem que ter contundência correspondente aos momentos mais dramáticos, como agora, né? E o Maduro faz essas coisas exatamente para jogar, né, o Lula, o Obrador, né, e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? E isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam evidentemente aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. E o Maduro, quando fala isso, né, ele sabe o efeito que ele está criando. Ele está querendo dizer, tá vendo? Eles são meus amigos, né? Eles não estão querendo me tirar daqui. Ou seja, ele divide a pressão internacional. Agora, Marcelo, quando a gente vê tudo que foi discutido agora à noite aqui no Em Pauta, muito apropriadamente, né? Você vê que o comunicado de ontem é um comunicado... Vocês viram, né? Ela fala como se o governo do Maduro tivesse feito de sacanagem contra o Lula e que mostrou, na verdade, ela não fala com essas palavras, mas quem entendeu, entendeu. Na verdade, o que o Maduro fez foi mostrar para o povo brasileiro que o Lula tem aliança assim com ele, desmentindo tudo que a gente viu do Brasil falando, principalmente já na época eleitoral, que não podia ligar o Lula com o Maduro. Ou seja, o Maduro tá colocando, a gente pode falar, a merda no ventilador mesmo, jogando pro lado do Lula. Ou seja, tá mostrando a verdadeira face do Lula, quem o Lula é de verdade. Ou seja, também tá mostrando quem o Petro é, tá mostrando quem as pessoas que apoiaram ele são. Porque, assim, apoiaram um governo sanguinário, um governo ditador, e além de apoiar esse governo ditador e sanguinário, o Maduro, ele quer que, assim, se ele for cair, ele não vai cair sozinho. Ele quer que ele caia e vai levar muita, mas muita gente com ele. Então eu acho que o Maduro, de certa forma, ele vem jogando um recado para as pessoas que estão apoiando ele ainda nessa situação. Se eu cair, eu vou levar vocês juntos também. E a situação aí não tá certa. Não tá certa porque o Maduro não é inocente, gente. O Maduro, ele ficou anos no poder de um país e fez uma ditadura. Vocês acham mesmo que o Maduro soltaria umas coisas dessas por simplesmente falar bobagem ou não, ou então não falar no momento apropriado? Não, Maduro quer mostrar e criar uma inimizade mesmo dentro do setor, assim, quando a gente fala internacional. Por quê? Por que ele quer fazer isso? Ele quer dividir entre blocos, ou seja, o mundo já está se dividindo entre blocos. Temos blocos que são de direita e blocos que são de esquerda. Dentro desses blocos, a gente tem a esquerda, que é a esquerda ditadura, que é ligada a regimes autoritários, que é ligada a coisas que a gente pode dizer que são extremamente inaceitáveis para a sociedade, para quem diz que defende direitos humanos. E dentro dessa questão dos direitos humanos e dentro dessas organizações, a gente consegue encontrar alguns países, como a Rússia, a China, o Irã, a Síria, entre isso o Líbano também, a faixa de Gaza, a Venezuela, Cuba, Nicarágua, ou seja, países que são ditadores. Ou seja, quando a gente tem um desses países que eles entram em conflito, ou seja, por exemplo, no caso, o Maduro, ele entra em conflito, todos esses países, lembre-se, são os mesmos, continuam dando apoio para essa ditadura. E eles nunca abrem assim, nunca deixam a mão um do outro. E no caso, o que Maduro está querendo mostrar é que quem está aliado a ele já tem um bloco assim, criado de pessoas que estão do seu lado. E o Brasil, ele está num lugar bem perigoso, porque de certa forma o Brasil ele está um pico para ou sair desse grupo, desse bloquinho que fizeram, ditaduras, de
países que são autoritários e de países de esquerda que apoiam esses regimes autoritários e ditaduras, ele tá um pezinho ou para entrar ou para sair. Há pouco tempo atrás, com o governo Bolsonaro, a gente viu que ele estava saindo. E agora, com o governo Lula, ele já está dando um apoio mais. Ou seja, o Brasil está numa situação onde ele entra num bloco de quem é totalmente ou liberal, como a Argentina, o próprio Estados Unidos, e reconhece isso, ou ele entra num bloco de países que não são e que já fazem parte de ditaduras e regimes autoritários, né? Mas isso aí, vamos ter que falar depois em outro vídeo, em outro conceito. Vamos trazer mais informação para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito chato, a gente vai enrolar demais aqui. Espera aí que vocês vão ver aqui. Dá uma olhada também nessa matéria. Pois é, vou te falar uma coisa. O Elon Musk, ele entrou numa briga contra o Nicolás Maduro, porque o Nicolás Maduro chamou ele pra briga. Ele falou, legal, tô aceitando mesmo essa briga, se eu ganhar, você sai do poder, né? E alguém que, como eu disse para vocês, está dividido entre querer entrar para um bloco de países que não são tão democráticos assim, é o Brasil. Lula pega e critica um cara que estava tentando ajudar os venezuelanos a sair de uma ditadura. Pois é, Lula chama Elon Musk de babaca e diz que quer viver até 120 anos. A matéria diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que quer viver até 120 anos e chamou o empresário Elon Musk como quem vem tendo rugas desde o começo do ano, de babaca, por investir na exploração espacial. A gente não sabe que é somente por isso que o Lula chamou ele de babaca, né? As declarações foram dadas durante uma cerimônia de investimentos em infraestrutura hidrogênio verde em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, onde também criticou o ex-governador do Nordeste, que supostamente tentaram dificultar o avanço de grandes obras estruturais como ferrovias transnordestinas e transporte do Rio São Francisco. Pois é. Antes de botar o vídeo para vocês, eu queria comentar uma coisa. O que tem a ver? Me fala. O que tem a ver no meio de um evento que fala sobre infraestrutura e sobre hidrogênio verde, o Lula abrir a boca para falar mal do Elon Musk? E que isso tem a ver, cara? É o que eu te falo, o PT ele vive de falar mal dos outros. O PT, o Partido Trabalhista, foi formado de criticar outros candidatos. Porque o Lula tá falando, temos que investir em infraestrutura, legal, e dificultou o governador a criar novas obras. Mas nem o governo Lula conseguiu criar novas obras. Para quem não sabe, há pouco tempo atrás, o governo Lula ele estava fazendo o quê? Inaugurando obras de terceiros, ou seja, o que era do governo Bolsonaro, o Lula estava lá inaugurando. O Lula estava inaugurando obra que não tinha nem acabado, galera. Aí o Lula vem e fala que está dificultando para que o ex-governador estava dificultando para que as obras fossem criadas. Cara, o próprio governo já dificulta isso. E o Elon Musk não tem nada a ver com esse tema. Deixa o cara quieto, mano. Sem necessidade nenhuma. Tanto momento pra você falar isso, você vai falar isso numa campanha de infraestrutura. É isso que é o problema da esquerda no Brasil. Fala umas coisas nos momentos desnecessários que você não sabe nem pra que eles falaram umas coisas dessas. Mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo pra vocês terem noção. Mundo que pode competir com o Brasil. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, eles já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sequestrando o carbono para o mundo ficar melhor. Tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete tentando procurar um lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui. É aqui na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar desse planeta. É a única arca de Noé que nós temos. Se ela capotar, não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem branco, nem tem negro. Nós afundamos. E como eu quero viver 120 anos, eu vou cuidar desse planeta Terra como eu cuidaria do bumbum do meu filho de 1 mês de nascimento. É assim que eu vou cuidar desse país.
Tá bom então, né? Vamos lá. Gente, vamos lembrar que, legal, o Brasil é realmente o pulmão do mundo, tá? Galera, vamos lembrar disso, que a gente tem a Amazônia, mas também a Amazônia por completo não é só nossa, tá? A grande parte dela é. Mas tem outros países que também têm a Amazônia aqui na própria América, tá? Outro fato. Ele culpa o Elon Musk que, em vez de ajudar, tá construindo foguete. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. E se caso o Lula assistir esse vídeo, também já explico pra ele. O Elon Musk não é político. Vocês têm que entender isso. O cara é bilionário, duas coisas totalmente diferentes. E por que o Brasil não tá cuidando também? Porque enquanto o Brasil poderia estar usando um orçamento para fazer o bem da Amazônia, para evitar queimadas, para evitar a morte de indígena, o Brasil tá usando esse dinheiro para viajar. Então, ou seja, o Lula tá citando o Elon Musk, mas é o sujo falando do mal lavado. Que o governo Lula poderia também estar financiando. E não dependendo do dinheiro estrangeiro, né? Porque assim, o governo Lula ele quer que o mundo inteiro invista na Amazônia no Brasil. Só que a galera vem investir na Amazônia no Brasil, faz uma doação e vê que o seu dinheiro não foi feito literalmente para a Amazônia, não foi para a Amazônia e desapareceu no meio do mapa brasileiro. Vocês acham que esses outros países vão continuar fazendo doações? Pois é, não vai. E a obrigação de resolver esses problemas são dos governos, tá? Isso que eu tenho que dizer. O Elon Musk, se ele quiser fazer uma doação, ele faz a doação, cara. E é doação, entendeu? Porque o cara é empresário, ele construiu o dinheiro dele. Agora o governo tem a obrigação de fazer isso sim, tá? É outra coisa totalmente diferente, porque a gente tá falando, principalmente o governo brasileiro, a gente tá falando de uma coisa que a gente paga imposto para conseguir esse benefício e cuidado com a Amazônia. Então, o governo tinha essa obrigação, mas nem isso o governo Lula consegue fazer, tá? Então, é isso que eu tenho para explicar para vocês entenderem esse rolê doido que o Lula deu aí, né? Que, assim, um pouquinho da fala tá certo. 2%, 2 minutos da fala dele foi certa, o resto saiu errado, né? Mas, segundo o Lula, ele vai viver até 120 anos. E vivendo até 120 anos, ele com certeza tem muita coisa para aprender, assim como o Brasil, não é mesmo? Vai lá. Põe aí nos comentários o que vocês acharam, o que você acha sobre esse fala. Você acha que foi desnecessário o Lula ter falado sobre o Elon Musk ou não foi desnecessário? Ou ele tinha que falar mesmo sobre o Elon Musk? O que você achou dessa fala linda do Lula aí, citando que ele vai ficar até 120 anos? Ou seja, vai aí ficar até muitos e muitos mandatos. Ou seja, provavelmente a gente também vai ver ele para a presidência de novo em 2026. Pelo menos concorrendo. Agora, presidente, eu já não sei. A história é totalmente diferente, né? Mas põe nos comentários, a gente volta com mais vídeo com vocês daqui a pouco. Um beijo e até lá.